Há um tipo de crise ambiental em que toda a gente repara: a catástrofe. Infelizmente tem havido muitos exemplos. A recente maré negra na Galiza foi um, mas esteve longe de ser o pior. Em 1974, a explosão numa fábrica em Seveso, na Itália, libertou uma nuvem de dioxinas que atingiu centenas de pessoas. 10 anos depois, um acidente industrial em Bhopal matou 27 mil indianos e contaminou muitos mais. Em 1986, a explosão de um reator nuclear em Chernobyl já fez quase 1 milhão de mortos, causando efeitos que ainda hoje milhares de vítimas sofrem. Os portugueses habituaram-se durante décadas a pensar que as catástrofes ambientais eram desgraças distantes, que só aconteciam nos outros países. Impressionamos-nos muito quando pensamos que 1,5% da floresta amazónica desaparece em 10 anos. Mas que dizer dos 400 mil hectares que nos arderam só no ano de 2003 e que isso corresponde a 10% da nossa área florestal e, numa imagem simples, a 500 mil campos de futebol. Impressionamos-nos muito quando pensamos que o Prestige contaminou dezenas de quilómetros da costa da Galiza. Mas esquecemos que Portugal ocupa um lugar de destaque no ranking das maiores marés negras do mundo. O 11º derrame mundial ocorreu nas nossas águas marinhas, em Leixões. Por aqui passam, todos os dias, mais de 150 navios, o que nos põe num risco permanente. Mas durante muito tempo, como iremos ver, fizeram-nos crer que aqui era diferente. A pátria era segura, algures uma mão divina ia-nos protegendo, e caricatamente ainda há responsáveis políticos que reinsistem nesta ideia. Na RTP, as notícias e reportagens sobre desgraças naturais eram feitas num tom ora fatalista, ora épico e por vezes espetacular, como quando o vulcão dos Capelinhos entrou em erupção em 1957. Orlando Ribeiro, mais consagrado geógrafo português na altura, chefiou uma missão científica ao Faial para testemunhar o acontecimento. A Rádio e Televisão Portuguesa vai registar para os seus telespectadores algumas impressões do professor Dr. Orlando Ribeiro. Infelizmente, não é possível oferecer, como é que se chamam as pessoas que escutam isto? Os telespectadores, os ruídos do vulcão, de modo que, para os substituir, muito tristemente, aliás, vamos dizer alguma coisa sobre a erupção. A erupção apresenta um tipo perfeitamente definido. É uma erupção unicamente explosiva, emitindo grande quantidade de pedras de várias dimensões, algumas das quais chegaram a atingir a área do Farol dos Capelinhos, e massas de cinza muito consideráveis. A área das povoações de Capelo e de Norte Pequeno foi abundantemente fustigada por ventos que arrastavam cinzas e por aguaceiros de cinza que incomodaram bastante as populações e levaram a missão científica a aconselhar a evacuação desta área. Essa evacuação fez-se na melhor ordem, os prejuízos nas culturas foram avultados, os pastos para o gado desapareceram totalmente sob um manto negro de aspecto desolador, mas, enfim, tudo se fez na melhor ordem. Embora o fenómeno tenha sido tão grave que fez crescer a imigração, o cientista não escondia o seu entusiasmo. As pessoas que tiverem curiosidade venham, isto é um vulcão muito amável, muito agradável para os turistas, abundantemente frequentado por todas as pessoas da ilha e do arquipélago e do continente, enfim, é uma atração mais a juntar, a acrescentar àqueles motivos que hoje fazem viajar as pessoas. Se uma erupção vulcânica é um fenómeno excepcional, o mesmo não se pode dizer dos naufrágios. A costa portuguesa sempre foi palco de tragédia. Navios atirados contra os rochedos, temporais que derrubavam a casa dos pescadores, o pão, o teto, a própria vida, tudo sujeito a desaparecer de um momento para o outro. Mas quando os locutores da RTP falavam dos pescadores, era num tom exaltado, de saga trágico-marítima. 6 horas e 20 minutos da madrugada de quinta-feira, 16 de janeiro de 1913.
Exatamente na penaria em frente da praia e da Capelinha da Boa Nave ao norte de Leixões, veio cravar-se um grande paquete. O navio encalhado e em muito perigo era o Veronese, um nome de tragédia, um nome de epopeia. Era da praça de Liverpool. O guarda-fiscal de vigia na área, número 220 da 2ª Companhia, deu o alarme. Havia 300 vidas em perigo. SOS! SOS! Os poveiros correram, fizeram sair o salva-vidas e puseram-no no comboio. O patrão Lagoa comandava. Rema, rema forte. Temos aqui diante de nós 2 tripulantes sobreviventes ainda do salva-vidas. Vão falar para a rádio-televisão. Ouça, lembra-se bem dessa data? Lembro-se, senhor. Lembra-se do naufrágio do Veronese? Sim, senhor. Os de levarem daqui o navio, levarem aqui o salva-vidas para lá, Sim, no comboio. No comboio. E Vosso Mercê também se lembra? Lembro-se, senhora. E lembra-se que não os queriam deixar ir para o mar. Não, senhora, não sabe. E o vosso patrão foi para o mar com vocês e fez uma grande obra, salvando muita gente, não é verdade? É verdade. Vosso Mercê recorda isso durante toda a sua vida, não é verdade? Sim. Foram condecorados, não é assim? Sim, senhor. Então, muito obrigado por terem falado para a televisão e nós temos muito prazer em apresentarmos ainda estes 2 velhos lobos de mar da Póvoa de Varzim. Se a costa tinha os naufrágios, o país interior tinha as cheias. No inverno, a chuva fazia transbordar os rios. Catástrofes rústicas de um país à mercê da natureza. Bem ao contrário do que sucedia lá fora. Imagens de desgraças maiores, quase bizarras, iam chegando à televisão portuguesa. Venenos de cor ambígua transformavam rios em caldos de espuma onde apareciam peixes mortos a boiar. O mar ficava negro e pastoso, e às vezes até ardia. Fumos estranhos cobriam cidades imensas, provocando doenças a milhões de pessoas. Tudo problemas alheios. Durante décadas se repetiu a ideia de que os outros países é que tinham crises ambientais. Nós tínhamos intempéries. E quando o mal se aproximava, parava na fronteira. A ruptura de uma barragem em Espanha serviu para insistir nessa ideia. Foi em 1959, a poucos quilómetros de Portugal. Na reportagem da RTP mostrava-se claramente que era preciso atravessar a fronteira para ver a destruição. Moral da história: se toda a gente estava à mercê de Deus, os portugueses apenas tinham a temer a natureza descontrolada. As desgraças artificiais eram para os estrangeiros que sofriam o castigo da sua ganância. Nós cá éramos pobres, mas estávamos protegidos. Era a velha ideologia do Portugal pequeno e modesto, à margem do resto do mundo. Um país a salvo. Podem estar sossegadinhos que aqui não lhes acontece mal nenhum. As cheias não alarmavam o país porque eram cíclicas e as populações ribeirinhas estavam acostumadas. Mas nas cidades, sobretudo em Lisboa e arredores, já havia quem alertasse para o perigo de a água dos rios não escoar. Se nós destruirmos esse equilíbrio ou através das margens artificialmente construídas por betão ou por qualquer material impermeável, se, por outro lado, destruirmos a própria vegetação dessas margens, e se, principalmente, não revestirmos e não defendermos as bacias de recepção das águas pluviais, evidentemente que criamos condições terríveis para todos nós. No fundo, todos acabamos por sofrer essas consequências, mesmo que elas não sejam imediatas, mesmo que sejam a longo prazo. Infelizmente, não foi preciso esperar muito. Logo no ano seguinte, a zona de Lisboa teve cheias de dimensão inédita. Com espanto e horror, viram-se casas ser destruídas, carros arrastados e enterrados. Pior que tudo, houve centenas de mortos. A destruição parecia não ter fim. Como se o mundo estivesse ao contrário. Claro que a censura não deixou ver as imagens mais chocantes. No rescaldo da tragédia, um presidente da República consternado visitou os locais e lamentou as vítimas. O discurso oficial insistiu sempre na versão da catástrofe como natural, um azar. Mas os caprichos da natureza eram só parte da história. Aqueles lençóis de água e lama haviam arrastado casas edificadas em leito de cheia, ou seja, a tragédia tinha causa humana. Ribeiro Teles voltava a insistir nos seus avisos.
nós temos que fugir de urbanizar em extensões muito grandes, em extensões muito amplas, nas zonas com grandes declives. Porque não? Porque estamos a criar condições de velocidade de escoamento das águas de tal forma violenta e grande que nos pontos críticos, quando chegarem os esgotos aos vales, afluem grandes caudais ao mesmo tempo que provocam, evidentemente, a inundação nesses vales. Suponhamos ainda que esses vales estão, por sua vez, construídos também. E então encontramos agora a construção humana a comportar-se como diques que rebentam e que provocam a retenção das águas nesse vale. Foi exatamente isto que se passou em 1967, por exemplo, no Olival Basto. Enterrados os mortos e atendidos bem ou mal os vivos, pouco se quis aprender. Continuou-se a construir em vales sujeitos à inundação. As grandes cheias regressaram à zona de Lisboa em 1983. Dessa vez, felizmente, com poucos mortos. Mas o cenário de lama e destruição era parecido. O Cacém foi, como é hábito, uma das zonas mais atingidas pelo mau tempo. Dezenas de viaturas completamente destruídas. A zona mais afetada foi Cascais. Desolador era o aspecto de Cascais ao princípio da tarde de hoje. A população saiu à rua a ver de perto os estragos. O centro da vila estava assim. Nas zonas mais baixas a água subiu a 2,5 metros. Apanhados de surpresa foram muitos os que tiveram de se aventurar através das águas. Só de barco foi possível evacuar muitas pessoas. Basta um inverno mais chuvoso para a tragédia se repetir. Em Ourique, em 97, uma noite de tempestade causou a morte de 20 pessoas que viviam em casas junto a uma ribeira. Aconteceu igual nos Açores, onde as ribeiras arrastaram pessoas, casas e carros. Acontece sistematicamente noutras áreas: Porto, Águeda, Ribatejo, Baixo Mondego. Em Lisboa e arredores já não é preciso chuvas fortes para alagar certas zonas. À força de tanto impermeabilizar o solo, as inundações tornaram-se frequentes. Estão já identificados 80 pontos críticos onde as águas pluviais não escoam. A Reserva Ecológica Nacional proíbe desde 1982 a construção em leito de cheia. Outra lei disse o mesmo em 97. De nada serve. Eis alguns exemplos: Ribeira de Algés, Ribeira das Jardas, Ribeira de Odivelas e em Braga, na Várzea do Oeste, diversas urbanizações ficaram inundadas às primeiras chuvas do verão de 2003. Agora aquilo não é um rio, é um canal de esgoto. Nesse dia foi uma coisa terrível. A água trouxe lama, trouxe cobras para dentro das nossas garagens, trouxe fraldas descartáveis de pessoas idosas, fraldas de bebê, com licença, pensos higiênicos, toda a porcaria que podia existir, porque esse rio já vai fazer quase 2 anos que esse rio não é limpo. Foi uma cheia de verão. Vindo as cheias de inverno, não sei o que será. Lamentavelmente, mantêm-se atuais as palavras de há 30 anos. As inundações das áreas urbanas e principalmente das áreas suburbanas são em grande parte fruto de quê? Fruto da falta de planeamento, da inépcia, da ignorância e da incompetência. Continua a ganância, continua a inépcia, continua a incompetência e acrescentamos até, talvez, a procura de um cenário fictício para a água. O cenário fictício para a água é esse disparate que nós vemos todo o país de fontes luminosas, cibernéticas, etc., como se o problema da água na cidade fosse esse. E se houvesse agora uma cheia como em 1967? Evidentemente que uma cheia como a de 67 é uma situação muito mais trágica do que aquela que foi. Não digo em número de mortes, mas em estragos, em inundações, em dimensão das inundações. Tudo isso é importantíssimo, mas também é muito importante os alagamentos constantes das vias de trânsito, que são perigosíssimos. Outras catástrofes não caem do céu. Vêm por mar cobrir tudo com uma consistência espessa e oleosa, uma cor escura, um cheiro cru. Durante muito tempo, Portugal não se preocupou com as marés negras. Mesmo quando na praia se colava alcatrão aos pés, o assunto não era investigado. Muita gente achava que vinha do fundo do mar, como as algas.
era um contratempo do veraneio, nada mais. Que medidas é que tem tomado para lutar contra esse aumento da sujidade? As naves, quer dizer, as pessoas aparecem cá com os pés sujos, as mãos, e eu tenho em cada secção minha um balde de plástico cheio de petróleo para eles lavar os pés. De acidentes com petroleiros nunca se falava. Se fosse preciso, escondia-se. Em fevereiro de 69, o Julius Schindler derramou 10 mil toneladas de crude ao largo dos Açores. Foi logo a seguir ao célebre acidente do Torrey Canyon, mas a RTP ignorou o assunto e os jornais pouco disseram. Mais tarde, a turbulência revolucionária fez com que outro derrame, até hoje na lista dos 12 maiores de sempre, passasse quase despercebido. O cenário de destruição provocado pelo desastre do Jakob Maersk em 1975 ainda hoje impressiona. Morreram 8 tripulantes e por entre o mar em chamas verteram-se mais de 80 mil toneladas de crude nas praias da zona do Porto. Mas de impactos ambientais, nem palavra. Lá fora, as catástrofes ecológicas no mar já mobilizavam grandes protestos. Assim foi quando o Amoco Cádiz naufragou em 1978 na Bretanha. Obviamente, uma cultura ecológica muito à frente da nossa. The demonstration brought together various groups, trade unionists, communists and conservationists, as well as Breton fishermen. They were complaining at the French government's failure to deal effectively with oil pollution. O desastre do Exxon Valdez no Alasca em 1987 foi noticiado como um drama com os impactos ecológicos referidos em pormenor. Morreram 26 mil aves marítimas, 800 lontras e 1.100 quilómetros de praia ficaram cobertos de crude. Por cá a preocupação era sempre desdramatizar por causa do turismo. Assim, em 1989, quando o petroleiro Marão derramou 6 mil toneladas nas praias de Sines, a Maré Negra desembarca nas praias do concelho de Odmira e mata em especial os crustáceos. Pescadores e hoteleiros falam de um verão pobre. Morreram milhões de crustáceos, mas os efeitos sobre os ecossistemas nunca foram estudados. Aliás, nem sequer se sabia bem o que havia antes. Em relação à costa sudoeste, a situação é hoje exatamente a mesma que era antes do acidente. Muito pouco se sabe sobre a costa sudoeste, não foi feito nenhum estudo na altura, não foi feito nenhum acompanhamento oficial ou oficioso na altura e, de facto, não houve nenhuma medida concreta. Em 1990, no arquipélago da Madeira, a história repetiu-se. O petroleiro Aragon largou 10 mil toneladas de crude ao largo do Porto Santo. De novo, a grande preocupação foi o turismo. As autoridades quiseram, sobretudo, evitar que a imagem da ilha fosse prejudicada. Alberto João Jardim chegou a ir ao banho, voltando com a mensagem que se esperava. Pensava que fosse muito pior pelo que se disse por aí fora. É grave, mas não é tão grave ou não é tão catastrófico como se dizia. Outros governantes, sem irem tão longe nos seus esforços, também quiseram dar-nos banho. Assim Cavaco Silva, em 1992, na Figueira da Foz. Cavaco Silva, que se encontrava na região, resolveu interromper o programa da sua visita para ir ver como se encontrava a situação. É um pequeno desastre ecológico que temos aqui. Um pequeno desastre ecológico. Em todos estes casos transparece o desconhecimento dos valores ecológicos que se perderam. A poluição por hidrocarbonetos continuou um problema ignorado. Nas costas portuguesas, entre 1990 e 2000, houve cerca de 800 pequenos derrames. Quando o Prestige se afundou ao largo da Galiza em novembro de 2002, foi só por acaso que a mancha de fuel não atingiu o nosso país. O governo não estava preparado para combater uma tal catástrofe e regozijou-se com a sorte de a costa portuguesa não ter ficado negra, como se o mar não fosse um património sem fronteiras. O acidente não se deu em zona económica exclusiva de Portugal. Não há perigo, neste momento, para Portugal. É um conceito errado dizermos que nós estamos imunes e ficamos, digamos assim, afastados de qualquer desastre originado por Prestige. O mar não tem barreiras, não tem anteparas, digamos assim, de fronteiras a segurar, nem redes que segurem, digamos assim, a poluição. E à medida que os anos passam, ela ainda vai alastrando mais. O Prestige serviu para lembrar que os petroleiros lavam os seus tanques ao largo da nossa costa. Impunemente, uma vez que não há vigilância eficaz. Enumeradas as falhas do nosso sistema de defesa contra a poluição marítima, confirmou-se que não temos nem rebocadores, nem navios de combate à poluição, nem dinheiro para treinar equipas.
Passado um ano do acidente do Prestige, não há nada de novo criado no combate à poluição oceânica em Portugal, infelizmente. Não há nenhuma medida nova, nem nos salvadegos, nem na fiscalização, nem no equipamento, nem no controle de tráfego, nem, digamos assim, nem no afastamento das linhas de segurança dos petroleiros. Continuamos tudo como tínhamos há um ano no caso do Prestige, absolutamente. E agora Portugal vai receber a Agência de Segurança Europeia Marítima, que é responsável pelas normas de prevenção e proteção da segurança no mar. Portugal, ao receber esta agência, se não tomar as medidas que ela determina, é como se recebesse uma esquadra da polícia e não tivesse os polícias necessários a essas medidas de segurança. A mais grave de todas as catástrofes ambientais é a nuclear. Em agosto de 1945, quando as duas primeiras bombas foram deitadas em Hiroshima e Nagasaki, o mundo ficou a saber que se podia autodestruir. Até ao fim do século XX, sucederam-se os testes nucleares, acompanhados cada vez mais por manifestações de protesto. Sobretudo em Inglaterra, com a liderança de figuras como Bertrand Russell. No início dos anos 70, nasceu o Greenpeace. Antes do 25 de Abril, poucos ecos chegavam a Portugal desses movimentos. Havia desde o final dos anos 50 um reator nuclear em Sacavém. Fazia-se a apologia oficial do nuclear. O Presidente da República visitou a exposição Átomos para a Paz, que se mantém aberta no Instituto Superior Técnico até ao dia 11 de novembro. O General Craveiro Lopes teve palavras do maior apreço para o interesse e clareza da exposição, que representa, antes de mais nada, uma especial atenção do governo americano para com Portugal. Apostava-se na formação de técnicos nucleares e a televisão passava documentários sobre as muitas utilizações possíveis. Marcelo Caetano, numa das suas conversas em família, chegou a anunciar a decisão de construir uma central nuclear. Continua-se a fazer trabalhos sobre o aproveitamento de carvões e sobre a utilização próxima da energia nuclear. O projeto seria várias vezes enterrado e ressuscitado. Após o 25 de Abril, Portugal reforçou os laços com a Agência Internacional da Energia Atómica. João Caraça, da Junta de Energia Nuclear, obteria importantes apoios para o país. Nessa reunião foram aprovados os pedidos de assistência técnica formulados por Portugal para 1977. Esses pedidos totalizam um valor de $53 mil e dizem respeito ao programa que neste momento está em curso na Junta de Energia Nuclear. Mas a decisão de construir a central em Ferrel, junto a Peniche, teve reações imediatas. Este manifesto que hoje se põe, se somete às assinaturas da opinião pública, resulta da tomada de consciência de um conjunto de cientistas e técnicos portugueses. Propõe-se, fundamentalmente, apelar para um debate alargado sobre este tema, em particular no que se refere às centrais, à opção nuclear. População local, intelectuais e ecologistas juntaram-se numa campanha que marcaria a gênese do movimento ambientalista português. E em Ferrel, lá para Peniche, vão fazer uma central que para alguns é nuclear, mas para muitos é mortal. Os peixes hão de vir à mão, um doente, outro sem vida, não tem vida o pescador. Ferrel, do ponto de vista da segurança, do desenvolvimento, do próprio ordenamento do território, era um erro. E os anos que se passaram apenas vieram confirmá-lo, cada vez mais. Ela revelou-se não competitiva do ponto de vista económico, revelou grandes problemas de segurança, porque este tipo de equipamentos tem sempre falhas. Foi com certeza uma medida muito mal tomada. Foi uma medida tomada de uma maneira muito rápida e, portanto, que não foi bem pensada, porque nós podíamos ter tido central ou podíamos não ter tido. O que era importante é que tivéssemos uma estratégia. E a decisão foi tomada pela negativa. E, portanto, não houve a capacidade de
gerar uma alternativa que, do ponto de vista energético, até fosse mais favorável para nós portugueses. Em 1981, 2 anos após o susto que foi o acidente na central norte-americana de 3 Mile Island, regressou a ideia de uma central nuclear para Portugal. O então ministro da Indústria, Veiga Simão, propôs construí-la em Sayago, a meias com os espanhóis. Custará cerca de 100 milhões de contos. Portugal participará com 25 milhões. Em aberto, mantém-se a discussão das condições dessa participação, pois a construção da central parece inevitável. A minha opinião pessoal sobre estas questões é que foi pena não se ter tratado este assunto há mais tempo. Apoiado por industriais e políticos, Veiga Simão minimizava os perigos do nuclear, acusando os ambientalistas de ignorarem as verdadeiras chagas ambientais do país. Sob o ponto de vista ecológico, de defesa do meio ambiente, o que se passa por este país é uma desgraça. E era bom que os nossos movimentos ecológicos se debruçassem sobre essas questões gravíssimas de poluição e que realmente resolvêssemos problemas que são muito mais graves que os das centrais nucleares. Mas com a reação da sociedade civil e a contestação no Parlamento, o projeto não avançou. Ainda houve uma quarta tentativa no início dos anos 90, mas foi abandonada. Chernobyl foi em 1986. Era uma ferida muito recente, difícil de esquecer. A dimensão dos efeitos trágicos na Ucrânia e Estados vizinhos ia se tornando evidente com o tempo. Mais tarde, a queda do Muro de Berlim deixou à vista um leste degradado, com centrais nucleares no meio das cidades. O descuido ambiental tinha resultados claros. Poluição com danos genéticos para a espécie humana, esperança de vida que baixava. Foi um aviso para todo o mundo, para Portugal também. No rescaldo de Chernobyl, os espanhóis tentariam instalar uma lixeira nuclear a 1 km da fronteira de Trás-os-Montes, em Aldeia d'Ávila. A população duriense reagiu. Portugal não é lixeira da CE. Não ao nuclear, sim à vida. Foi a voz ouvida esta tarde na Praça da Ribeira do Porto. Uma manifestação sem bandeiras partidárias. Simbolicamente, uma urna de vinho do Porto, que por maiores que fossem as garantias, perderia internacionalmente a sua imagem de marca, foi deitada ao Douro. Estes casos mostram que os portugueses não gostam do nuclear. Contudo, a vigilância não tem sido muito ativa. É verdade que não temos centrais em território nacional, mas existem 9 centrais espanholas, algumas nas margens dos rios internacionais. As centrais nucleares espanholas, do ponto de vista da segurança, são tão espanholas como portuguesas, não é? Aliás, viu-se isso muito bem com o acidente trágico de Chernobyl, não é? Um acidente na Ucrânia e que afeta imediatamente populações e territórios tão longe dali, por exemplo, a Suécia. A central de Almaraz, por exemplo, teve vários incidentes nos últimos anos. Os próprios alcaides espanhóis vivem assustados com ela. E depois há o eterno problema dos resíduos. Um dos problemas do nuclear é o fecho do ciclo. O que é que se faz aos resíduos? Sempre se prometeu que estavam para breve, até hoje não se resolveu. No caso dos espanhóis, Almaraz é um caso típico, os resíduos são guardados na própria central. E digamos, acaba por atingir os limites do armazenamento. Portanto, os resíduos em Espanha acumulam-se sem solução, até hoje. Também não tem sido muito ativa a vigilância nas minas de urânio da Urgeiriça. Apesar da situação dos resíduos ser caótica, crianças e adultos podem circular por lá à vontade. Foi preciso o alarme do urânio empobrecido para se começarem a fazer medições aos solos. Verificou-se que os valores de radioatividade são 20 vezes superiores aos normais. É proibido usar as águas, mas estas são aproveitadas para a rega e até para beber. Houve ali urânio e dizem que agora vem assim meia coisa esquisita, não é? A água. Só que as pessoas ao mesmo tempo têm medo de beber. Mas a gente, com a fé da Senhora das Fontes, a gente bebe à mesma. Porque a Senhora das Fontes também tem o poder dela, também pode nos fazer um milagre, não é? Eu acho. Antes do nuclear, as estratégias nacionais em matéria de energia já não queriam saber de milagres. A fé ia toda para essas vastas operações de domagem da natureza chamadas barragens. As barragens, baseadas em sérios estudos e integradas em planos de conjunto, começam a suceder-se em ritmo desconhecido até aí pela nação. Com a lei da eletrificação dá-se o passo decisivo. Aperta-se uma cadeia de grandes empreendimentos hidroelétricos, cuidadosamente planeados
e magistralmente executados por engenheiros, técnicos e operários, experimentados e competentes como os melhores. O sonho audacioso de alguns homens que acreditaram nas virtualidades económicas dos nossos cursos d'água toma corpo nestas centrais complexas. Daqui irradia a seiva que alimenta uma indústria em franca renovação e progresso. Elas representam, assim, bases valiosíssimas para a melhoria do nível de vida da gente portuguesa. Os mais diversos domínios da atividade nacional beneficiam já da obra de aproveitamento dos rios portugueses. Tornaram-se produtivos campos incultos, nasceram novas indústrias e garantiram-se condições de expansão às indústrias existentes. E isto significa mais trabalho assegurado, mais pão e mais conforto. Tudo objetivos importantes, mas o consumo crescente de energia tornou as barragens insuficientes. O país virou-se para outras fontes, sobretudo o carvão e o petróleo, mas pouco tempo depois, o mundo pela primeira vez teve de encarar a hipótese de os poços esgotarem. Com espanto, ouvimos as notícias de que, na América, mais de 300 postos de gasolina encerraram. E, no entanto, isto era previsível. Em 10 anos, de 1959 a 1969, consumiu-se tanto petróleo quanto se consumira num século, isto é, desde a perfuração do primeiro poço no Texas em 1859. A crise petrolífera transformou-se em crise económica geral com racionamento. O preço dos combustíveis aumentou em flecha. O alarme era geral e atingindo por vezes contornos delirantes, como se vê pela crónica que José Augusto enviava de Paris. Mesmo o plástico que imitava crocodilo vai possivelmente passar a ser mais oneroso do que propriamente a pele do próprio bicho. E quando aqui há tempos se pensava que se poderia fazer bifes à base de petróleo, hoje a coisa vira só ao avesso e pensa-se fazer petróleo partindo de bifes de vaca. Portugal também foi atingido, e na pior altura. Contando com as reservas petrolíferas das colónias, o país fizera grandes investimentos. Construíra-se a refinaria de Leixões, tinha-se começado Sines. Apostara-se na reparação naval de petroleiros. Quando o preço da gasolina disparou e houve que racionar, a surpresa foi grande. Surpresa e contrariedade, pois o automóvel privado era uma coisa recente. Ainda por cima, havia outras limitações. Das emissões televisivas, das sessões de cinema, da iluminação pública e comercial. E nem faltava a campanha de sensibilização. Sempre que você faz este gesto, vai gastar um pouco de energia elétrica de Portugal. E muitos poucos fazem muito. A maior parte da nossa eletricidade é produzida a partir da água. É uma fonte de energia económica, mas não chega para o consumo. Há que recorrer então às centrais térmicas que queimam combustível importado, cada vez mais caro. E se os países que exportam energia também não a têm? Mas que é dele fazer? Poupe energia. Evite consumos desnecessários. Assim, a eletricidade chega para todos. Para que este gesto seja apenas conforto, sem prejudicar o seu país, poupe eletricidade. No início dos anos 80, chegou-se a fazer uma experiência interativa com apelo à poupança em direto. Vamos pedir-lhe que o seu telespectador desligue uma lâmpada em sua casa. É que o seu telespectador, tal como eu muitas vezes, tem tendência a achar que mais uma lâmpada, menos uma lâmpada acesa, que importância terá isto para o consumo de energia no país? Pois tem toda. Fazemos notar que esta oportunidade é uma oportunidade rara. O seu telespectador, muito raramente na sua vida, terá a oportunidade de colaborar assim diretamente num programa de televisão. Eu conduzi essa experiência a partir da subestação aqui do Lumiar, junto ao estádio do Benfica. Nesse momento decorria uma Assembleia Geral do Benfica, que quando o eletricista do Benfica cortou as luzes do estádio, ficou o estádio todo às escuras. E então a Assembleia Geral do Benfica foi interrompida. Íamos sendo linchados pelos sócios do Benfica, que acharam que aquilo se calhar era uma sabotagem de alguém que queria prejudicar a Assembleia ou coisa assim. 1, 2, 3. Viu? Há realmente uma queda de tensão significativa e que se deve à sua colaboração, ao seu esforço, à sua decisão de apagar uma lâmpada. No entanto, aquele ponteiro só estava a indicar o que se estava a passar ali na zona do Lumiar, um quinto de Lisboa, mais ou menos. E mostrou bem que, de facto, é significativa
o consumo de energia e a capacidade que nós temos de ter uma contribuição significativa quando queremos, não é? Quando percebemos que isso é importante e queremos. A crise petrolífera acalmou quando se descobriram novas jazidas e melhorou a capacidade de extração em alto mar. O preço do barril baixou muito. Os anos 80 seriam uma década de forte consumo petrolífero. O mundo rejubilou com o fim da crise do petróleo, mas acabou por ficar refém de uma crise ambiental, as alterações climáticas provocadas pelo dióxido de carbono e outros gases resultantes da queima de combustível pelas indústrias e pelo tráfego. Portanto, haverá um aumento da temperatura, um aumento que pode ir nos meses de verão, em relação às temperaturas máximas, pode ir até valores da ordem de 8 graus. O sinal no que respeita à precipitação não é tão nítido, tão forte como para a temperatura, mas de qualquer modo os modelos, todos eles apontam para uma diminuição da precipitação anual, uma diminuição que é da ordem de 100 milímetros por ano. As projeções indicam como valor de referência um aumento do nível médio das águas do mar de meio metro até ao final do século. Irá haver uma maior frequência dos fenómenos climáticos extremos. Portanto, é muito provável que estes episódios mais frequentes de cheias e de secas e de inundações, esses fenómenos terão a ver com as alterações climáticas. Em 1997, na cidade japonesa de Kyoto, o mundo comprometeu-se a reduzir os níveis de emissão de gases com efeito de estufa. Só alguns países desenvolvidos tiveram licença para aumentar os níveis de emissões até 2010. Foi o caso de Portugal, que alegou necessitar de recuperar o seu atraso em relação a outros países da União Europeia. Em 2000 e 2002 já tínhamos ultrapassado bastante os limites e o atraso mantinha-se. Portugal é dos países que pior utiliza energia, não é apenas na Europa, em toda a OCDE. Nós gastamos energia por tudo quanto é sítio. Os prédios são mal construídos, não são bem isolados. Havia um esforço enorme a fazer do lado da gestão da procura de energia, da melhoria, do aumento da eficiência energética. E depois temos o setor dos transportes. Não é possível continuar a não apostar a sério nos transportes públicos. Temos 3 aeroportos grandes em Portugal continental, nenhum deles está ligado ao caminho de ferro. Esta situação energética de ineficiência e dependência é uma espécie de catástrofe silenciosa. Até a nível económico, pois quase 90% da energia que consumimos vem do petróleo, carvão e gás importados. Além disso, o Protocolo de Kyoto obriga a compra de créditos de poluição para os países que ultrapassem a sua cota a partir de 2005. Se até lá não invertermos a tendência, os custos poderão ser enormes. Vamos chegar a 2010 ultrapassando aquilo que nos foi permitido e nessa altura, quando estivermos a pagar as multas, é puramente negativo, é em pura perda. Nesta altura, se investirmos e desenvolvermos as energias renováveis, a Utilização Nacional de Energia, a eficiência energética, etc., estamos a criar riqueza, a criar atividade económica, a criar emprego. Enfim, estamos a ganhar com isso? Se investirmos. Mas que indicações há de isso acontecer? Até agora poucas. Veja-se como somos um dos países com maior número de horas de sol, mas continuamos na cauda em aproveitamento de energia solar. E não é por falta de precursor. Em 1904, o padre Himalaia apresentou na Exposição Internacional de São Luís, Missouri, nos Estados Unidos, um aparelho extremamente evoluído para a época, a que chamou o pirelióforo, um nome que significa eu transporto o calor. E nesse aparelho, que tinha cerca de 80 metros quadrados de superfície, formada por 6.117 espelhos dispostos na superfície de um paraboloide, que concentrava os raios solares numa fornalha, conseguindo-se atingir as temperaturas extraordinárias de 3.500 a 3.800 graus Celsius, bastante para fundir qualquer metal conhecido. Um país especialista em desperdiçar talentos não soube apreciar o invento do padre Himalaia. Durante muitos anos, a imagem das energias renováveis era entre o andótico e o lunático. Engenheiro Guerra, este pipeline, o que é? Serve para transportar a porcaria que vem dos pavilhões para um tanque de recepção
onde se vai acumular toda a porcaria que é produzida pelas galinhas. De todos os pavilhões. O gás que sobra. Já está feito um pedido à Direção-Geral da Energia para autorizar o engarrafamento e a sua utilização, quer em viaturas, quer para substituição de gás butânico, que também se utiliza aqui. Quer dizer que as viaturas aqui do aviário passariam a andar na rua à custa das galinhas também. Exatamente. Sem gastar dinheiro nos postos de gasolina. Exatamente. Resumindo e em 2 palavras, as galinhas aqui, além de porem ovos como este, uma vez ligadas à instalação elétrica cada casa, dão à luz com uma corrente de 30 kW/hora. As energias renováveis eram tidas como umas ideias de loucos, que tinham muito pouca oportunidade de contribuir de uma forma significativa. Ideia que, deixe-me dizer, que aliás ainda existe hoje, não é? Ainda há muita gente que pensa assim. Mas a mentalidade vai evoluindo, lentamente. Portugal é um país que é rico em recursos naturais de energia, ao contrário do que as pessoas pensam. Não temos petróleo, mas temos sol. Temos chuva, temos vento. Os painéis solares podem satisfazer uma grande parte das necessidades de água quente que é necessário para as nossas casas, para os duches, etc. O vento, podemos ter cerca de 4.000 megawatts em funcionamento e que vão substituir importações de fuel, importações de gás natural ou de carvão para produzir esta eletricidade. Hoje em dia já existem projetos de energia eólica e solar em Portugal. Surgiram finalmente alguns incentivos financeiros para as empresas. O país está obrigado pela União Europeia a produzir quase 40% da eletricidade por meio de fontes renováveis. Mas bastarão medidas destas para evitar os efeitos do aquecimento global? Os cientistas apelam a uma grande redução no uso de combustíveis fósseis, mas os efeitos das alterações climáticas já chegaram e vão piorar no futuro. A nossa costa sofre uma erosão pronunciada, está em risco de perda de terreno em cerca de 67% e com este aumento do nível médio do mar, os impactos serão certamente bastante negativos. Mas há outros setores, como por exemplo dos recursos hídricos, o facto da precipitação diminuir vai ter impactos sobretudo nas bacias hidrográficas do Sul, no Guadiana e do Sado, e estas alterações têm impactos nas florestas, nos fogos florestais, e assim o risco meteorológico de incêndio vai aumentar muito. Em 2013 houve já uma antevisão desse aumento. Durante 2 meses, cerca de 10% da nossa área florestal foi destruída pelos fogos. A dimensão da catástrofe não foi produto de qualquer fatalidade ou azar. Foi resultado de um processo de décadas com causas em parte naturais, mas sobretudo humanas. Os incêndios sempre foram um fenómeno sazonal, algo que em termos mediáticos faz parte do nosso verão, tal como a época balnear, a volta a Portugal ou as férias dos políticos. De vez em quando os fogos ganham mais destaque por causa da tragédia humana. Assim aconteceu no caso do grande incêndio que devastou a Serra de Sintra em 1966, vitimando 26 soldados. Fogo, fogo, a mata está a arder. Todos os anos estas palavras de alarme são repetidas nas diversas regiões do país e todos os anos numerosas árvores são assim destruídas. A traição é a dominante característica do fogo e disso não podemos esquecer-nos. A traição repetir-se-ia em Águeda no ano de 1985. Nessa altura houve 16 mortos, entre eles 13 bombeiros. Em 2013 as mortes foram 20. Aliás, a destruição da floresta tem piorado sempre. Veja-se um balanço feito em meados dos anos 80. Todos os anos, no mundo, se perde uma área florestal equivalente à área do nosso país. Mas, entre nós, no ano 74, o fogo destruiu 32 mil hectares. Em 75, 82 mil. Em 76, 21 mil. E adiante. Sousa Veloso continuava a enumerar os números de terra queimada até 1986. E fazia a média. Isto corresponde a uma destruição anual de 45 mil hectares. Se ele se mostrava horrorizado com a destruição anual de 45 mil hectares, o que diria hoje, sabendo que só em 2003 arderam 440 mil? Embora os políticos se desculpem sempre com o calor, a extensão dos incêndios tem a ver com o desordenamento florestal.
a começar pelos erros dos anos 40, quando várias áreas de pasto foram substituídas por monoculturas de pinheiros bravos. As monoculturas são sempre um erro, seja qual for a espécie que é introduzida, primeiro porque não é de facto na natureza assim que as florestas acontecem e sobretudo porque quando se aposta tudo numa única espécie também se perde tudo de uma única vez. Aconteceu isso com o pinheiro bravo, aconteceu isso com o eucalipto e esperemos que no futuro, digamos, essas lições se compreendam e se não volte a repetir o mesmo erro. Nos anos 70 foi a vez dos eucaliptos. Nessa altura, o Banco Mundial defendia que Portugal plantasse 500 mil hectares, mas plantou-se muito mais. Sobretudo nos anos 80, as empresas de celulose foram invadindo o país com eucaliptos. A opinião pública reagiu com o apoio de alguns políticos e de cientistas prestigiados, como o agrónomo Castro Caldas. Eu tenho uma grande consideração pelo lince da Serra da Malcata. O lince da Serra da Malcata nada o convence a fazer o seu ninho ou de levar a sua companheira para um eucaliptal. Uma área muito grande, muito extensa de eucaliptal, não encontramos população permanente, não encontramos casas, nem hortas, nem uma fonte onde se possa matar uma sede. Onde houver eucalipto, afastam-se camponeses, afastam-se os gatos, os cães, os passarinhos, os bichos, os lagartos, tudo. As associações ecologistas assumiram a luta contra o eucalipto recorrendo a formas mediáticas de contestação, como prenderem-se aos tratores em Serpa. Outros casos, como em Valpaços e a Boboreira, tiveram contornos mais violentos. Mas pelo lado da indústria, as pressões eram enormes. Havia uma clara ligação entre o poder político e as celuloses. Quase todos os diretores-gerais da floresta durante os anos 80 e mesmo alguns governantes vinham de empresas de celuloses e para lá regressavam quando eram substituídos por outros ex-funcionários das empresas de celuloses. A florestação do país andou nessa altura a reboque das papeleiras, levando à sua frente a desertificação populacional da chamada província. A área de plantação foi sempre crescendo. O eucalipto tornou-se a árvore mal amada, não apenas por haver sido plantada em locais inadequados e em extensas monoculturas, como por andar associada a uma indústria poluente e mal cheirosa. Com ou sem razão, foi-se também associando os fogos florestais à plantação de eucaliptos. Os pequenos proprietários martirizados pelas chamas nos seus pinhais eram assediados para vender o terreno às celuloses. Há quem se apresente no rescaldo do fogo a propor a compra das terras a preços muito abaixo do seu valor real. Uma empresa do Caima, Caima, o que é isso? E fala-se numa outra empresa dos lados de Águeda. Mas eram empresas de celulose? Sim. Só para empresas de celulose, não havia outra explicação. E possivelmente para plantar eucaliptos. Mas vocês não venderam? Não venderam nem vendem. O povo já está mentalizado para não vender. Havia quem beneficiasse muito com os fogos, pois o preço da madeira queimada descia substancialmente. Alguns indivíduos corajosos falavam em negócio das chamas. Já o ano passado fui incomodado por determinadas declarações que eu fiz à imprensa e à rádio. Eu acredito que sim, que no meio disto tudo haja negócios por trás disto tudo que está a passar no nosso país e que nós cada vez vamos ficando mais pobres porque a floresta está a arder. O retrato robô dos alegados beneficiários do flagelo das chamas começou a aparecer. E não eram apenas empresas ligadas ao setor florestal, como os madeireiros e as celuloses. Também os construtores civis tinham muito a ganhar. Fomos reclamados para combater um incêndio na nossa área de intervenção. E a determinada altura, um dos cavalheiros que lá estava aproximou-se e pediu-me para não o combater porque queria urbanizar e porque a área era uma área de zona verde e, por conseguinte, não urbanizável. Se ela ardesse, haveria toda a possibilidade de urbanizar. Vários incêndios no Parque Natural de Sintra-Cascais foram notícia por motivos que ultrapassaram a sua dimensão. Ficou no ar a ideia de que teriam servido para eliminar obstáculos à construção. Em 1989, surgiu uma lei a proibir mesmo a construção em áreas queimadas. Mas se isso salvou alguns terrenos, não levou à redução global do território afetado. E nos anos 90, até houve um grande boom nos incêndios. Crime de alguns,
incompetência de outros, oportunismos, ignorâncias, negligências. A catástrofe dos incêndios é mais um sintoma do grande problema ambiental que mina este país: os desordenamentos. Porquê? Que é preciso prevenir, 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 é preciso gerir, gerir e gerir. Gerir é coisa que não se faz há muitos anos e prevenir muito menos. Abundaram as promessas, mas sempre escassearam as ações e as verbas. Uma das grandes bandeiras do governo de António Guterres logo em 1995 era criar 500 equipas de sapadores florestais até o ano 2000. Atualmente, não chegam a 150. As verbas da prevenção têm diminuído, enquanto os gastos do combate aumentaram exponencialmente. Mas hoje, como dantes, muitos fogos continuam a ser combatidos de forma arcaica. Imagens como estas repetem-se há décadas. Os anos 90 introduziram os meios de combate aéreo com resultados limitados. Gastava-se cada vez mais dinheiro a deitar água do céu. Mas aos bombeiros em terra chegavam a faltar mapas de orientação. Atualmente gasta-se mais do dobro que no início dos anos 90 e, no entanto, arde mais floresta. A tragédia dos incêndios de 2003 não foi um azar. Foi o corolário de um conjunto de erros que se acumularam. Mas o maior erro é dizer todos os anos as mesmas coisas e nada fazer para as alterar. Seja nos incêndios, seja nas marés negras, seja nas cheias, nada de concreto e continuado tem sido feito para evitar situações de catástrofe. Uma coisa, porém, é certa. Não se pode continuar a alimentar a crença de que Portugal está imune às calamidades que só ocorrem noutros países desenvolvidos. Elas são as mesmas, só que num país mais pobre e, por isso, com consequências muito mais graves. O que o país tem tido nas suas catástrofes é a resposta à letra que a natureza dá à incúria da sua administração. Na floresta, por exemplo, a natureza agredida já está a fazer o seu trabalho. E a administração?